Queria dar as boas-vindas a todos. Quero agradecer a participação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quero saudar a presença dos professores Nuno Severiano Teixeira e Alice Cunha. Nós vamos iniciar a cerimónia de lançamento dos 3 volumes do Dicionário Portugal Multilateral. Trata-se de uma iniciativa do professor Nuno Severiano Teixeira. Os 2 primeiros volumes foram publicados em 2021 e este ano saiu o 3º volume. Este dicionário tem 85 entradas, que foram redigidas por cerca de, ou perto de, 100 investigadores, e muitos deles ligados a centros e institutos de investigação, mas também alguns diplomatas. Desde as negociações de Westfália, que Portugal tentou sempre estar presente nas relevantes negociações multilaterais. E mesmo quando não conseguiu, ou quando não conseguia um lugar à mesa, marcou presença com a diplomacia portuguesa a fazer lobby nos bastidores. A percepção de que as abordagens multilaterais são as que mais beneficiam um país com as nossas características não é de agora e tem raízes muito antigas. As crises dos últimos anos têm posto à prova o sistema de governação global. Sabemos que a erosão das normas internacionais e as rivalidades geopolíticas minam a cooperação multilateral, tornando mais difícil a obtenção de consensos e a resolução de questões globais urgentes, como os conflitos armados, as alterações climáticas, a pobreza e mesmo o combate eficaz contra as pandemias. Mas também é verdade que, apesar das críticas e dos arrufos, todas as grandes potências continuam a investir e a participar nos fóra internacionais relevantes. O Dicionário Portugal Multilateral, coordenado pelo professor Nuno Severiano Teixeira e pela professora Alice Cunha, veio suprir uma lacuna importante e por isso eu queria expressar aqui os meus agradecimentos, os agradecimentos do Instituto Diplomático. E agradecer também o patrocínio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a disponibilidade da editora Almedina. Dito isto, eu vou explicar que o Sr. Ministro usa da palavra primeiro, em seguida a professora Alice Cruz e o professor Nuno Severiano Teixeira encerra esta cerimónia. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Tenho aqui, no início dos meus vocativos, o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Carneiro, que não está cá neste momento, mas que me disse esta manhã que tencionava vir, e eu creio que ainda virá. Cumprimento a ele, então, onde ele quer que esteja a caminho, espero eu, daqui da Biblioteca da Rainha. Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em nome de quem cumprimento todos os diplomáticos e técnicos desta casa. Sr. Diretor do Instituto Diplomático, naturalmente, também como anfitrião deste evento. Os 2 autores, a professora Nuno Severiano Teixeira, a professora Alice Cunha, uma saudação especial a todos os presentes. Em primeiro lugar, quero dizer que é um gosto muito grande fazermos aqui no Ministério o lançamento deste 3º volume deste Dicionário de Portugal Multilateral. Não poderia ser mais apropriado, não havia local mais apropriado do que aqui o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto é um projeto muito significativo, quase uma centena de autores, como já nos disse o Sr. Embaixador Freitas Ferraz, analisando quase uma centena também de organizações internacionais das quais Portugal faz parte, ou fez parte, ao longo de quase 200 anos. É um projeto muito ambicioso e acho que é um projeto que se revelou muito bem sucedido.
porque é simultaneamente, sobretudo, talvez, um projeto académico, mas também é um projeto que ultrapassou as fronteiras estritamente universitárias, porque soube conjugar e aproveitar os conhecimentos e a experiência, não só dos especialistas académicos, mas também, em muitos casos, dos diplomatas ou de outros técnicos deste Ministério, de outras instâncias que têm experiência, vivência e interação com organizações multilaterais e que nos trazem para esta publicação, ou estas 3 obras, exatamente esse conhecimento. E, portanto, é uma obra cientificamente sólida, mas que constrói pontos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, constrói pontos naturalmente com os parceiros, a Fundação Luso-Americana e a editora Almedina, e constrói pontos também para muitas outras das nossas instituições. O Ministério dos Negócios Estrangeiros é naturalmente a casa que executa, o que tem responsabilidade primordial pela execução da ação multilateral de Portugal. E aqui nesta casa, não necessariamente nesta sala, mas talvez também, encontram um arquivo histórico extremamente valioso para esta temática. Nós temos no Ministério inúmeros diplomatas e técnicos que cotidianamente contribuem para a condução da política externa portuguesa em organizações internacionais muito diversas. E eu creio que é justo dizer que Portugal é considerado um país muito ativo no sistema multilateral, um país que tem uma influência desproporcional em relação à sua escala, aquilo que os ingleses chamam punching above our weight. E esta marca é uma marca histórica. Portugal foi fundador, em 1865, da organização mais antiga ainda em funções, a União Internacional de Telecomunicações, a UIT. Agora, então, nessa altura, era a União Telegráfica Internacional. Esta participação no sistema internacional, através da adesão a organizações internacionais, permitiu a Portugal uma projeção muito relevante para um país de pequena barra média. Às vezes, tendemos a pensar que somos um país pequeno, mas se olhamos para a escala dos países, das Nações Unidas, em termos de território, em termos de população, estaremos mais ou menos a meio da tabela, tanto em matéria de população como em matéria de território. Portanto, era um país como o nosso, de pequena média dimensão, o multilateralismo, à medida que se começou a crescer, começou a consolidar-se, revelou-se como um caminho lógico, um caminho muito útil para a política externa. E essa percepção, que data ainda do século XIX, é semelhante, ou manteve-se até hoje, com maior e menor intensidade ao longo dos tempos, naturalmente, mas basicamente essa ideia esteve presente desde o princípio das organizações internacionais, esteve presente na nossa política externa e continua hoje, talvez, vindo a consolidar-se de forma cada vez mais sólida ao longo dos anos. Esta premissa de que se há um fórum de discussão diplomática sobre um determinado tema, um fórum que permita aos participantes expor os seus problemas e tentar, por uma via pacífica de diálogo, resolver esses problemas, então vale a pena ser membro desse fórum. Isso é uma convicção profunda da nossa política externa. Naturalmente que os problemas, e é isso que permite precisamente a consolidação do sistema multilateral, os problemas não são exclusivos. Não se conseguiria, com um problema exclusivamente nosso, criar uma organização internacional. Naturalmente que, no entanto, as organizações internacionais estão prenhes de problemas exclusivos de determinados países que procuram internacionalizá-los. Nós fizemos-lo em relação a um tema que é um dos maiores sucessos da política externa portuguesa, que foi a defesa da autodeterminação de Timor-Leste,
em que conseguimos levar aquilo que era quase um problema exclusivamente português, timorense também, naturalmente, e de alguns poucos outros e pouco empenhados, conseguimos que viesse a ser um problema do sistema internacional através da nossa participação num quadro bastante denso de instituições internacionais para onde levávamos este tema. Eu recordo-me, em 1997, creio, de estar em diálogo com uma funcionária que, na altura, em Washington, no Departamento de Estado, era a Desk Officer de Portugal, e ela disse: eu não percebo vocês, Portugal é como um jogador de casino, que qualquer casino que ele entre, qualquer parte do mundo, só quer apostar numa FII. Há sempre uma aposta que Portugal quer fazer. Não percebo porque é que vocês não variam a vossa conversa. E pronto, 3 anos mais tarde, havia o referendo em Timor, e 5 anos mais tarde, Timor era um país independente. Ora, naturalmente que, portanto, o sistema internacional faz-se a partir de interesses nacionais. E esses interesses nacionais podem ser mais ou menos favoráveis à cooperação internacional, mas nunca ignoram as possibilidades e também as virtualidades da procura de soluções através da negociação multilateral. E o que nós verificamos é que, na realidade, todos os Estados no mundo fazem parte de organizações internacionais, mesmo um Estado tão isolado e isolacionista como é a Coreia do Norte, faz parte, participa à sua maneira, procurando defender aquilo que considera serem os seus interesses, mas também dá o seu contributo para o sistema multilateral que nós temos. Esta materialização do sistema multilateral passa, evidentemente, pela aceitação de regras por parte dos Estados-membros, regras com as quais concordam e regras em relação às quais todos os participantes estão sujeitos. E, portanto, a densificação do multilateralismo tem a grande virtude de aproximar, enfim, mantendo-se naturalmente uma certa distância profunda, mas tem a grande virtude de aproximar a vivência internacional do quadro representado por uma sociedade nacional bem ordenada. E daí a importância no sistema internacional de conceitos como compromisso, reciprocidade, previsibilidade, não discriminação, entre outros. Portanto, o multilateralismo, nesse sentido, é um instrumento para a paz, é um instrumento que ajuda a conter a rivalidade, ajuda a conter a escalada em direção de um conflito, e é quando o sistema multilateral deixa de funcionar bem que nós verificamos a eclosão de conflitos, como acontece atualmente com a invasão russa da Ucrânia. Ora, para além da vivência internacional cotidiana, o multilateralismo é também imprescindível para os enormes desafios da governação global. Como é que nós saberíamos, por exemplo, combater as alterações climáticas se não fosse através de um acordo multilateral? Eu creio que é preciso sempre recordar também que um acordo como o de Paris para o combate às alterações climáticas não se pode fazer ou não se poderia fazer se não houvesse à partida já uma textura razoavelmente densa de mecanismos de concertação internacional, ou seja, um acordo que procura corresponder a um grande problema da humanidade, um grande problema de governação internacional, as alterações climáticas, não se pode fazer a partir do nada, não se pode fazer num vazio, só pode desenvolver-se através de uma ancoração numa textura densa de acordos internacionais, num sistema multilateral minimamente funcional. Daí que tenhamos no âmbito multilateral círculos virtuosos e círculos viciosos. Isto é, quanto mais densa for essa textura do sistema multilateral,
maiores são as possibilidades de se resolverem os problemas que vão aparecendo, problemas novos, problemas já antigos. Por outro lado, quando temos um sistema multilateral que é escasso ou que corresponde pouco aos problemas do nosso tempo, mais difícil é a produção de novos mecanismos e novas soluções coletivas. E é um bocado esse o momento em que estamos atualmente a viver, um momento em que, apesar de décadas de densificação histórica do sistema multilateral, verificamos, francamente, retrocessos graves em algumas áreas do multilateralismo, e esses retrocessos põem em causa as nossas possibilidades que temos de corresponder aos problemas com que nos confrontamos. Daí a importância também muito especial, recente, do BBNJ, o acordo sobre a proteção de biodiversidade no Mar Alto, para além da parte do mar sob jurisdição nacional. Nós atribuímos imensa importância aos oceanos, como toda a gente sabe, mas o que eu queria sublinhar aqui é que esse acordo do BBNJ vem um bocado contra a maré, por assim dizer, porque o multilateralismo tem estado sob muita pressão e um acordo sobre um tema de governação global, neste quadro, é especialmente valioso, não apenas pela temática a temática desta área em particular, mas também porque demonstra que, apesar de tudo, apesar do clima internacional que vivemos, é possível criar uma dinâmica positiva no sistema multilateral e isso também cria bases para o entendimento em outras matérias. Ora bem, portanto, exatamente, o acervo que se vai criando é útil não só para a temática em si, mas também para o conjunto, para a criação de um ambiente propício à resolução coletiva dos problemas, em vez de uma individualização dos problemas e em vez de um mecanismo em que cada um procura apenas aquilo que é o seu próprio benefício. Do nosso lado, naturalmente que as nossas características impõem sempre um compromisso forte com o multilateralismo. Portugal continuará a ser, por um lado, um ator que, apesar da nossa escala, procura estar presente globalmente e no relacionamento bilateral e multilateral com mais diversas partes do planeta e presente também em relação aos mais diversos temas. Nas Nações Unidas estamos muito ativos em matérias relacionadas com os pequenos Estados insulares, e isto não é de hoje, já tem uma quinzena de anos pelo menos, porque reconhecemos que os problemas dos pequenos Estados insulares são problemas cruciais para o sistema internacional e, portanto, temos estado muito ativos nesta matéria. E vamos continuar ativos nesse tema, vamos continuar ativos, em geral, na consolidação, no reforço de tudo o que seja o trabalho das Nações Unidas, nas suas mais diversas manifestações, também nas outras instâncias multilaterais que são importantes para nós. A União Europeia é uma instância multilateral, enfim, muito sui generis, que vai muito para além, faz a ponte entre o nacional e o internacional. A NATO, claro, a CPLP, enfim, aquilo que são as principais instâncias do multilateralismo para Portugal. À medida que nos empenhamos nessas instituições, nós temos de ter particular atenção em relação àquilo que são as falhas do sistema multilateral e as necessidades de adaptação que se fazem sentir. E essas necessidades de adaptação são tanto mais intensas quanto mais rápida for
mais rápidas forem as dinâmicas de mudança no mundo, e vivemos naturalmente hoje em dia um período de grandes mudanças, de grandes tensões no sistema internacional, que em boa medida resultam de lentidão na adaptação das instituições internacionais. E, portanto, nós, para além de contribuir para o trabalho das instituições internacionais, temos também de contribuir para a sua reforma, para a sua adaptação, porque uma organização internacional que não reconhece as mudanças, que não se sabe adaptar a elas, rapidamente tornar-se-á uma instituição anacrónica, uma instituição que pouco ou nada corresponde às necessidades e, portanto, também uma instituição que não serve os propósitos. Termino lembrando naturalmente, só poderia ser para este efeito, palavras de António Guterres. António Guterres diz, num prefácio, num livro: hoje temos um excedente de desafios multilaterais e um déficit de soluções multilaterais. O mundo necessita de mais e de mais eficiente multilateralismo, com visão, com ambição e com impacto. Ninguém quer um governo mundial, mas devemos continuar a trabalhar juntos para melhorar a governação do mundo. Os meus agradecimentos aos autores por nos darem um instrumento de enorme valor para refletirmos sobre Portugal e o multilateralismo, e convido a todos, não digo à leitura, porque não é o tipo de livro que se leia, mas à utilização deste livro. Sei que para mim será seguramente muito útil. Muito obrigado. Caro Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Dr. João Gomes Cravinho, cara audiência, a mim cumpre-me fazer os agradecimentos em nome dos coordenadores da obra. Hoje é um dia muito feliz para nós, na medida em que concluímos, com êxito, julgo, um processo que foi iniciado em setembro de 2019, quando integrei o Instituto Português de Relações Internacionais. Uma das primeiras reuniões de trabalho que tive com o Sr. Professor Nuno Severiano Teixeira foi precisamente para discutirmos esta proposta. E a partir desse momento passamos a trabalhar na mesma, a aprofundar o projeto que resulta agora na publicação dos três volumes. Delineada essa proposta em conjunto, passamos à fase da captação de financiamento, que foi muito bem recebida, primeiro pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, com quem agora concluímos este projeto, e agradecemos precisamente ao Sr. Ministro, mas este projeto foi iniciado com o Ministro dos Negócios Estrangeiros anterior, o professor Dr. Augusto Santos Silva, e são, obviamente, duas figuras que fazem parte deste processo, assim como o Sr. Diretor do Instituto Diplomático, o embaixador José de Freitas Ferraz, que acompanhou desde a primeira hora este projeto e que não só deu seguimento ao mesmo, mas também nos apoiou, nos incentivou a concluir o mesmo. O mesmo em relação à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, na pessoa da sua presidenta, a doutora Rita Faden, que também, desde o início, achou a ideia de projeto editorial muito interessante, tendo apoiado também o mesmo. E, ao longo deste processo, contamos, obviamente, também com todo o trabalho logístico, de paginação, de edição da editora Almedina, aqui representada pela doutora Ana Margarida Pinheiro, a quem também damos o nosso agradecimento e o reconhecimento público por um trabalho também editorial de excelência. Este projeto, na realidade, começou no céu, no espaço. Porquê? A primeira entrada do primeiro volume é justamente dedicada à Agência Espacial Europeia. Mas termina em terra, porque a última entrada do terceiro volume é dedicada à União Postal Universal.
E esta pode ser, no fundo, uma metáfora também do nosso trabalho, que começou com uma ideia e terminou na concretização com a publicação destes 3 volumes. E para isso foi fundamental, crítico mesmo, a contribuição de quase 100 de autores, de diversas áreas, alguns académicos, outros não académicos, alguns investigadores júniores, outros investigadores consagrados, diplomatas, funcionários públicos, técnicos, que alguns deles trabalham inclusive em ligação com algumas destas organizações internacionais. Este, de resto, é um trabalho que fica no tempo longo, é um contributo que o Instituto Português de Relações Internacionais dá não só à Academia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também é um contributo para a literatura nacional e, de facto, esta não só era uma falha, como, ao nosso melhor conhecimento, não existe outra publicação igual nos países que nós temos conhecimento, daí que seria importante também, eventualmente, termos uma tradução para a língua inglesa desta publicação, para que a participação de Portugal a nível das organizações internacionais seja o mais compreendida possível e acessível a um público mais alargado. De resto, saudamos, obviamente, o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, concluído este projeto, no Instituto Português de Relações Internacionais, em colaboração com o professor Nuno Severiano Teixeira, iremos avançar brevemente para o outro, para darmos mais um contributo para esta área da política externa portuguesa. Muito obrigada. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, está a funcionar ou não? Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Ministro da Administração Interna, Senhor Secretário de Estado, que eu vejo ali ao fundo, Senhor Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Diretor-Geral de Política Externa também, Senhor Diretor do Instituto Diplomático, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores Professores. Estou a ver ali também, com muito gosto, muitos estudantes, meio aos ex-estudantes, hoje já diplomatas e outros que hão de vir a ser. É com muito gosto que os vejo aqui. Caríssimas e caríssimos amigos, se me permitem, 2 ou 3 palavras sobre o sentido desta obra. Já foi dito e já foi referido, digamos, como é que ela se estrutura e organiza, já foram feitos os agradecimentos e eu junto-me aos agradecimentos que foram feitos pela professora Alice Cunha. 2 ou 3 notas só sobre a razão de ser, sobre o sentido deste tipo de obra. Do que é que aqui se trata? Do que se trata aqui, como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já disse, é basicamente da questão do multilateralismo na política externa portuguesa. Como foi, ao longo dos séculos, utilizado este instrumento de multilateralismo na política externa portuguesa e como é que Portugal se organizou, que presença teve Portugal nas diversas organizações internacionais de que faz parte. Basicamente é disto que se trata. Quando nós falamos de multilateralismo, muitas vezes estamos a usar o mesmo significante para 2 significados, ou seja, estamos a usar o mesmo termo para querer dizer conceitos diferentes, ou para querer significar conceitos diferentes. Pelo menos 2. Ou seja, quando falamos de multilateralismo, muitas vezes estamos a falar de uma certa organização do sistema internacional, do sistema multilateral, bem entendido. Mas, ao mesmo tempo, quando falamos de multilateralismo, estamos a falar da estratégia da política externa dos Estados. E é nesse sentido que aqui se utiliza este conceito de multilateralismo na política externa portuguesa. Como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já disse, ele está presente desde o princípio do século XIX, desde que o Congresso de Viena instituiu em 1815 o primeiro sistema de diplomacia coletiva. E Portugal está presente, esteve presente na conferência em Viena, mas não é por isso, não é dessa forma que ele participa, não é essa a parte mais importante.
Portugal não é, no sistema do concerto europeu que sai de 1815, sujeito, mas é sim objeto das relações internacionais. Por uma razão muito simples, porque na ordenação que foi feita do sistema internacional, na atribuição que foi feita à responsabilidade das grandes potências para manterem a paz e a segurança, Portugal ficou na área de influência inglesa. E é isso que faz com que durante toda a primeira metade do século XIX, sempre que as coisas não corriam bem, a Grã-Bretanha chegava com os seus barcos à beira do Tejo. Bom, na segunda metade do século XIX, essa presença portuguesa no sistema multilateral mantém-se, mas de uma outra forma. Quando começam a aparecer os primeiros mecanismos baseados no direito internacional de resolução de conflitos pela arbitragem ou pela mediação, Portugal apela a isso. E apela, sobretudo, para resolver diferentes coloniais. Alguns com sucesso, como se viu depois no ultimato, sem sucesso. E Portugal, ainda na segunda metade do século XIX, quando nasce a primeira organização internacional, que já aqui foi referida, a União Telegráfica Internacional, Portugal é membro fundador. Portanto, está presente desde a primeira organização internacional como fundador. No fim da Primeira Guerra, quando se institui pela primeira vez uma organização internacional de tipo vocacionada para a paz e para a segurança, Portugal tinha sido um país beligerante, tinha estado com os vencedores, tinha-se sentado na Conferência da Paz de Versailles como vencedor e, embora, enfim, não tenha obtido os seus objetivos, foi membro fundador da Sociedade das Nações. E é muito interessante perceber como, durante todo esse período dos anos 20 da Primeira República Portuguesa, ao lado do triângulo estratégico tradicional, Londres, Lisboa, Madrid, surge a dimensão multilateral que é explorada pela política externa portuguesa e é explorada em mais do que uma dimensão. Nas questões coloniais, obviamente, tem uma grande importância na reorganização das colónias. Do ponto de vista financeiro, o problema crónico das finanças públicas em Portugal, que previamente tinha sido sempre resolvido com empréstimos na Praça de Londres, pela primeira vez, tenta-se que a Sociedade das Nações, a Comitê Financeiro da Sociedade das Nações, intervenha na solução desse problema. E, mais do que isso, ao mesmo tempo que é fundada a Organização Internacional do Trabalho, Portugal também adere à Organização Internacional do Trabalho, e a Organização Internacional do Trabalho tem em Portugal uma enorme influência na reorganização das leis laborais, e isso é visível até à instauração do corporativismo no Estado Novo. Portanto, isto termina, vamos dizer assim, com a instauração do Estado Novo, com a subida ao poder do Dr. Salazar, que, embora nunca, falávamos isso há pouco com o embaixador Freitas de Ferraz, embora nunca tenha retirado Portugal da Sociedade das Nações, não lhe deu nenhuma relevância na política externa portuguesa e regressa aos princípios tradicionais da relação Madrid-Londres e Lisboa, e, portanto, com isso termina o multilateralismo da Primeira República, que eu costumo dizer é um multilateralismo efêmero. Com base nesse triângulo estratégico, vamos dizer assim, nesse triângulo diplomático, Salazar vai gerir a Guerra Civil de Espanha, vai gerir a Segunda Guerra Mundial, já com instrumentos diplomáticos, a Aliança Inglesa e o Pacto Ibérico, e isto dura até, digamos, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando se inicia uma nova fase do sistema internacional, e aí, nessa nova fase do sistema internacional, Portugal tinha sido um país neutro na Segunda Guerra, e como país neutro, ao contrário do que tinha acontecido da primeira, em que é fundador da Sociedade das Nações, fica à margem da Conferência de São Francisco, não é fundador das Nações Unidas e vai atravessar, aliás, um período de isolamento entre 45 e 49, que é duro para o regime. Em 49, dá-se a entrada na Aliança Atlântica. E é a primeira grande experiência multilateral no sistema que se está a construir no pós-Segunda Guerra Mundial, no quadro atlântico. Depois, a partir de 48, o segundo exercício do Plano Marshall e as organizações de cooperação económica que saem dali, a União Europeia de Pagamentos, a OSCE, etc., em todas essas organizações multilaterais de caráter de cooperação económica, Portugal está presente. Até à experiência da EFTA, bem entendido. E, portanto, tem no plano europeu toda uma experiência multilateral
de cooperação na área económica. Como ficou à margem, em 45, à margem das Nações Unidas, só em 55, 10 anos depois, vem a entrar, sofre o embate do anticolonialismo, do afroasiatismo, da contestação, primeiro política, depois diplomática e finalmente militar contra a política colonial portuguesa, mas é muito interessante que, embora nas Nações Unidas isso é claro, nas Nações Unidas a causa política estivesse perdida, o exercício diplomático feito pela diplomacia portuguesa é tecnicamente exímio e isso vai dar à diplomacia portuguesa uma experiência de natureza multilateral que é extraordinária e que, após a transição para a democracia, vai ser muito aproveitada. Diria que se na Primeira República o multilateralismo foi efêmero, no Estado Novo o multilateralismo foi relutante. Ou seja, foi um multilateralismo por necessidade, por imperativo. Nunca foi uma escolha política, nunca foi uma estratégia da política externa. Foi sempre relutante. Isso muda, e muda de uma forma radical e definitiva com a transição para a democracia e, sobretudo, com a consolidação democrática. Depois dos anos que todos conhecemos de transição conturbados, em que havia uma luta política, não só interna, enfim, pelo tipo de sistema político que se haveria de instaurar, mas também uma luta um bocadinho mais silenciosa sobre qual era a orientação externa que o Estado português devia ter, portanto, entre o Bloco Leste, o Bloco Ocidental, ou, enfim, uma coisa mais terceiro-mundista. Uma vez superadas essas hesitações, o primeiro governo constitucional, o Dr. Mário Soares, estabelece de uma forma clara o programa do governo que Portugal é um país ocidental, simultaneamente europeu e atlântico. E isto resolve daqui para a frente todas as indefinições. Portugal reencontra a sua tradição atlântica, enfim, relacionamento com os Estados Unidos, mas reempenhando multilateralmente na NATO, novos compromissos políticos, novos compromissos militares na NATO, depois de períodos difíceis, primeiro no Estado Novo e depois na transição, por razões diferentes. No Estado Novo por causa da questão colonial, durante a transição por causa da permanência ou da existência de comunistas no governo, isso cria dificuldades. Superado isso, há um reencontro da tradição atlântica. O que é completamente novo é a opção europeia, digamos, a aproximação à comunidade europeia, depois a integração europeia, depois numa fase já posterior, a partir da década de 90, em que a opção europeia é a prioridade das prioridades. Portugal entra em Schengen, Portugal entra no euro, Portugal começa a fazer parte da política comum de segurança externa e de segurança, depois de segurança e defesa. Portanto, aqui a experiência multilateral também no quadro da União Europeia e, finalmente, a questão da ONU, não é verdade, já foi aqui referida, não só nas várias presenças portuguesas como membro não permanente no Conselho de Segurança, a questão importantíssima de Timor, talvez a maior vitória da política externa da democracia, e a presença em operações de paz das nações, enfim, sob a égide das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia. Tudo isso dá, digamos, uma dimensão multilateral à política externa portuguesa que nunca tinha tido até aí. E eu acho que nós podíamos dizer, talvez sem exagero, que ao lado do velho triângulo bilateral Londres-Lisboa-Madrid, nós acrescentamos, quer dizer, o país acrescenta um triângulo multilateral entre a NATO, a União Europeia e a CPLP, fundo as relações com a Europa, com o Atlântico e com as relações pós-coloniais, com os países saídos da descolonização portuguesa. Claro que depois, mais tarde, vêm-se acrescentando outras áreas, a pouco e pouco, a internacionalização da economia, as comunidades portuguesas, etc. Mas, digamos, a constante que me parece que é de realçar é justamente esse progressivo peso e a progressiva importância da dimensão multilateral na política externa portuguesa, que faz com que, durante a democracia, no nosso regime democrático, não seja, digamos, uma necessidade, não seja um imperativo, seja sim
uma escolha do país, uma estratégia do país, o multilateralismo e a presença, obviamente, de Portugal nas organizações internacionais, enfim, desde a primeira, em 1865, até às cerca de 90, algumas delas eu confesso que desconhecia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros forneceu-nos essa lista, 90 organizações internacionais, umas políticas, outras técnicas, de que Portugal faz parte. Portanto, os 3 volumes aí estão, já não pertencem aos seus autores, muito menos pertencem aos coordenadores, pertencem agora aos leitores, e faço votos para que possam ser úteis, quer para, enfim, poder motivar outras investigações mais aprofundadas, quer para poder fundar algumas decisões um bocadinho melhor, se for o caso, e, portanto, se isso acontecer, significa que o dicionário terá cumprido a sua missão. Pela nossa parte, agora, como Alice Cunha disse há pouco, já estamos a pensar no Portugal bilateral.